Seja bem-vindo ao canal do Sem Perfil. Eu vou fazer hoje um vídeo de um assunto sério, até chato, um pouco longo, já peço desculpas. É um direito de resposta, pois fui citado, não nominalmente, mas todo mundo sabia que era da minha pessoa que se tratava. Foi numa live de um amigo meu realista, eu nem preciso falar o nome, todo mundo já sabe do que se trata. E eu não estava presente, nem no chat, nem na mesa. Num dado momento, virei o assunto da live e fui comunicado. Dezenas de mensagens chegaram até a minha pessoa, dizendo que o assunto da live tinha passado a ser eu. E eu perguntei do que se tratava, estavam metendo pau em mim, dizendo que eu não entendo nada de direito, e sobre a situação de eu ser ou não militar. Aí eu já entendi, porque eu estive em Vitória no mês passado, conheci lá o Eduardo, foi muito legal, passamos uma tarde, começo de noite juntos, trocamos muitas ideias e eu falei desse assunto, né? Ele perguntou, e aí aquele amigo nosso lá comum? Eu falei, puto, o cara saiu com uma lá que eu não sou militar, fiquei até assustado, né? Mas eu não mandei o Eduardo falar isso lá na live, eu não estava presente, não sabia que ele estaria lá no chat. É muito leviano me acusar de ter mandado o sistemático ir lá te provocar, porque eu não fiz isso, quero ver você provar que eu fiz isso, né? Bom, vamos lá. Esse assunto, ele pode ser até parecer que é uma pergunta tola, mas não é, né? O policial ou o bombeiro militar é militar? Bom, é uma pergunta complexa, né? Mas eu sou formado em Direito, sou coronel do Corpo de Bombeiros, é lógico que eu sei a resposta para isso, né? E é lógico que são militares. E quais são os militares? Eu até, veja, eu falava em março. Eu falava isso aqui, escutem aí a minha voz lá no vídeo. E sim, antes precisamos pontuar que você deve saber que existe diferença entre militares federais, né, Exército, Marinha e Aeronáutica, e os militares estaduais. Bom, se eu estou falando que existe diferença entre os militares federais e estaduais, eu não posso ter mudado de ideia, né? Eu não sou maluco, né? E eu não só digo que existem diferenças, como eu aponto que existem esses dois tipos. Os federais e os estaduais. Estão aí, para todo mundo ver, em março eu já falava isso. Bom, e qual foi a discussão? Bom, ele fez uma postagem no WhatsApp dizendo que militares não servem para administrar uma nação. Eu considero isso um preconceito. Eu, como militar, que eu achava que era, pelo menos, né? Fui lá e comentei. Bom, as conversas são aí no WhatsApp, eu não vou poder mostrar, né? Só vou mostrar aqui tudo tapado para mostrar a cronologia só. Bom, ele fez uma postagem inicial e eu comentei, dizendo que eu achei preconceituosa. Ele fez algumas respostas, eu coloquei até esse link que eu deixo para vocês depois, para vocês verem quantos presidentes dos Estados Unidos tinham origem militar. É um número bem maior do que a maioria pensa. E aqui ele faz um argumento, é aqui que dá o problema. Ele fala, você não é militar, você é policial militar. Eu levo um susto, porque isso para mim parecia uma blasfêmia, né? E eu respondo, olha, eu não sou militar federal, eu sou militar estadual, porque eu sei que existem estas duas categorias de pessoal militar. E ele repete aqui os argumentos, dizendo que não, que eu estou errado, que eu preciso estudar, aquele monte de coisas, né? E eu deixo claro que existem as duas categorias, como eu mostrei lá em março, né? Isso é muito óbvio que elas existem, né? Se fosse a mesma coisa, não precisaria dizer, se diferenciar em federal e estadual. E em vários pontos da conversa aparece essa situação de que então eu não sou um militar, pois eu sou um militar estadual. Esse era o centro da discussão, né? E fica claro que esse é o centro da questão, de eu ser ou não ser militar pela minha condição de policial militar, de bombeiro militar. Eu nunca disse, né, que militares estaduais e federais eram a mesma coisa, seria uma idiotice. Bom, aparece novamente aqui, então você diz que eu não sou militar, esse é o cerne da questão, olha, eu então não sou militar, é o tempo todo, o problema é esse, todo o centro da questão é esse, eu afirmo que sim, eu sou militar estadual, e ele afirma que não, pelas diferenças de atribuições, por serem forças auxiliares, um monte de coisas que são todas verdade, mas que não querem dizer nada com relação a isto, né? Bom, em março eu já estava dizendo, né, que existiam os dois grupos e falava das diferenças. Bom, a conversa toda tem uns 15 slides, mas eu só mostrei 6 aí, só para não ficar muito grande. Bom, e uma coisa é fato, né? Ele dizia que PM, Corpo de Bombeiros, não são militares. E uma frase típica dele é, não existe militar estadual, existe polícia militar e bombeiro militar. Militar estadual não existe. Bom, aí vamos ouvir o que ele fala, eu não vou ser desonesto, não vou tirar nada de contexto. Assistam tudo, tá lá na live que eu deixo o link a partir do 4 e 2, e assistam que o João, que é um tenente
da Polícia Militar de Goiás é muito bom, deu uma aula excelente sobre o assunto. Ele vai desconstruir tudo que ele falava, né? Bom, vamos lá, tudo que o meu amigo falava, que eles não são militares, os estaduais, ele já começa na primeira frase, ele já arrebenta, quer ver, ó? Brasil, ninguém tá ofendendo, ninguém tá... Olha o João aí, João, novamente aquele lance do militar lá, João. Novamente aquele lance, quer dizer que vocês já tinham conversado sobre esse assunto, me parece. Então, ele falou depois que eu fiz fofoca pro Sistemático, não, eu só bati um papo com ele sobre o assunto, não é fofoca. Você conversar com o João também sobre o assunto não é fofoca, isso é bobeira, né? É só besteira isso daí, mas vamos ouvir o que o João fala, que é interessantíssimo. Tem o cobrar aí. Então agora vamos explicar do ponto de vista de um militar, então. Ele fala que vai explicar do ponto de vista de um militar, ele sendo um tenente da Polícia Militar. Então acabou a conversa, né, meu amigo? Se ele se assume militar, o seu argumento é patético, então. Porque ele já se assumiu militar. Se ele é militar, eu também sou. Somos da Polícia Militar. Eu de São Paulo e ele de Goiás. O negócio já acabou aí. Nem precisava continuar. Mas como o João fala muito bem, e vamos ouvir mais um pouco. Ele disse que eu não entendo de direito. Então agora vamos ouvir do ponto de vista... O direito desses caras é tão raso, o conhecimento deles de direito é tão raso, que eles não entendem a diferenciação que eu faço. Esse raso aí é pra mim, lógico. O Sistemático é músico, né? Ele tá falando de mim aí, tá? Explica você, por favor. Então é o seguinte. Até 88, efetivamente, a nível jurídico, não existia diferenciação entre as polícias militares e os militares das Forças Armadas, porque havia uma vinculação. Inclusive, existia um general de exército responsável por fiscalizar as polícias militares e ele não pode mexer em nada. Nem tem as mesmas atribuições. O pessoal da polícia e dos bombeiros militares dos estados, eles são força auxiliar, reserva do exército. Ou seja, eles não são militares das Forças Armadas. Então, eles são diferenciados. Já por aí você tira. Está na própria... Leia aí, você que está escutando o áudio, o artigo 144 da Constituição Federal, parágrafo 6º ou parágrafo 5º. Você vai ter as atribuições e essa definição. Tudo que ele está falando é verdade, apesar de não ter relação nenhuma com o fato de serem ou não militares do Estado, mas é verdade. Vou deixar claro, o João é perfeito em toda a explanação e ele só comete um errinho, e quando ele comete esse erro de fundamento, que é o que fez toda a diferença, o João vai lá e corrige na hora. Nós vamos ver aqui. Se você pegar, por exemplo, a legislação dos policiais e bombeiros militares dos estados, né? Você vai encontrar lá também isso. Ele vai repetir o que está na Constituição. Força auxiliar e reserva do Exército. Reserva de tropa terrestre. O termo específico é reserva de tropa terrestre. O nome militar é usado, sim, mas isso eu não estou negando. O que eu estou querendo dizer é que as atribuições são diferentes. O militar das Forças Armadas não é a mesma coisa que o militar do Estado. É isso que eu estou falando desde o início. A nível jurídico tem uma diferença jurídica mesmo. Tem uma diferença do militar estadual. São coisas. Ele já fala de novo, João, de militar estadual. Escutem aí. Coisas distintas. Agora ele vai cometer o erro e o João vai corrigir. Vamos ouvir. Na verdade, você não é um militar estadual. Ou você é um policial militar, ou você é um bombeiro militar. Esse é o erro. Vou até colocar de novo, que ele fala, ó. Distintas. Na verdade, você não é um militar estadual. Ou você é um policial militar, ou você é um bombeiro militar. Ele não reconhece que exista militar estadual. Fala aí, João. Você é militar porque ele é um termo incomum. O militar mesmo é o cara do o nome técnico é esse, militares estaduais. Inclusive, é como a própria Constituição se refere. O nome técnico é esse, militares estaduais. Isso eu sabia, né? Como eu sempre soube, todo mundo sabe, aliás, né? Mas esse é o erro de fundamento. É aí que ele está errado. É o único momento também. Os dois falam tudo certinho. Só esse pontinho que ele estava errado e o João corrige. Vamos ouvir mais um pouquinho do João, que é muito bom. Ele fala muito bem sobre o assunto. Os policiais militares e bombeiros militares são chamados militares estaduais. É um tipo especial de servidor público estadual. É exato. Poxa, mas se é exato, por que você discutia comigo? Eu estava falando isso, que eu era militar estadual. Ponto. É exato, é exatamente. Ainda bem que chegamos todos num consenso. Vamos em frente, ouvir mais um pouco. Não existe aquela vinculação. Inclusive, para quem quiser estudar a parte de história da Constituição, como foi
da Constituinte de 88, de 85 até 88, enquanto durou a Constituinte, uma das finalidades dos constituintes em fazer essa diferenciação foi para desvincular as polícias militares estaduais das Forças Armadas. Existiu essa intenção, porque durante a redemocratização teve um revanchismo contra as forças policiais e contra o militar. Isso aí é história. Não é novidade. Qualquer um quem já passou pela faculdade de Direito, estudou a história das Constituições, sabe disso. Até porque o militar de verdade, Não, militar de mentira não existe, tá? Somos do Estado, mas não somos de mentira, somos de verdade também. Né? Não somos federais, mas somos de verdade. Coisas que ele faz, a defesa da soberania da nação. E a soberania está ligada ao Estado, que é a República Federativa do Brasil. Os estados não têm exatamente uma soberania. Eles têm lá. Não é nem exatamente, Roger. O Estado não tem, segundo o Pacto Federativo Brasileiro, estados não têm soberania em nenhum grau. Exato. É que esse termo soberania, às vezes, Tati, eles usam de uma outra forma. Soberania interna, entende? Eles usam um termo para dar uma... Então é o seguinte, as pessoas... sistemático, se você simplório no raciocínio e usa aqui militar, porque simplesmente o termo militar significa que você é militar igual da Força Armada, isso é simploriedade. Isso é não entender a legislação. Porque não basta você ler. Eu expliquei isso no começo. Então, mas o fato é que isso é irrelevante. Você já assumiu que é exato, que existe militar estadual. Então isso tudo é relevante na conversa, né? Não faz o menor sentido essa discussão mais. Você está falando besteira aí, porque não tem mais importância. Você já assumiu, o DART informou que existem os militares estaduais, que era o que você negava, e você já disse que existe, que era exato. Então isso aí não faz mais diferença. Mas vamos continuar ouvindo. Ele leva o argumento no outro lado agora. Né? Não basta você ler, é militar. Não é o mesmo militar das Forças Armadas. Se usa o termo, mas não é a mesma coisa. Foi isso que eu expliquei para o seu amigo, entendeu? Que deveria saber disso. Mas ele não sabe. É lamentável. O João, que também é da Polícia Militar, sabe. O João, que também é militar estadual, sabe. Então eu vou fazer o quê? Eu vou falar o quê? Não vou falar nada. Eu simplesmente estou falando uma coisa que está correta. Só isso. Mas se tivesse correta, o João tinha que ter corrigido, né, poxa? Está inclusive na lei. Se você pegar o 144, parágrafo 5º e 6º, você vai ver qual é a atribuição do policial militar e do bombeiro militar. E se você pegar o 142, você... Quando o advogado começa a citar muito número de artigo, é porque ele está enrolado, né? Lógico. Vai ver qual é a atribuição do militar das Forças Armadas. São diferentes. Se são diferentes, eles não são iguais. Se eles não são iguais, o militar estadual não é igual ao militar federal. Pronto. Puta, essa de conclusão é maravilhosa. Parece aquela do Alessandro que extraterrestre não existe, mas ET existe. É lógico que não são iguais. Mas o problema é o seguinte, ele levou a conversa como se o argumento da discussão fosse esse. E não era, nunca foi esse argumento aí. Esse é o problema. Isso aí é um espantalho, né? Concordam comigo? Não tem nada a ver com isso o assunto. Isso não foi tratado lá na discussão. Bom, aí o resumo foi isso. Quando o João fala que ele é militar, já acabou a conversa, né? Depois esse negócio das diferenças é besteira, esse negócio de conhecimento raso, de direito, isso é só uma picuinha, eu não ligo para isso. Depois manda o teu amigo assistir essa parte, ele tem conhecimento superficial de direito. Foram escritas muitas besteiras e ditas muitas besteiras sobre a minha pessoa. Eu não tô nem aí, isso é muito chato, isso é muito baixo de se fazer. Mas e também disse que falou desde o princípio sobre as diferenças, isso nunca foi tratado, e naquele ponto exato ele comete um deslize, que é o erro de fundamento que gerou toda a discussão. Porque ele diz que não existe o militar estadual, que existe o PM e o bombeiro militar, e o João vai lá, né? E é o ponto-chave que o João vai lá e corrige imediatamente. O João é muito bom, né? Foi lá e tocou na ferida, e ele diz que o termo técnico é esse mesmo. Militares estaduais, ele concorda, ele diz exato, e aí, poxa, não precisava, né, levar para outro lado. E as informações do João todas muito bem, e aí ele constrói aquele espantalho, que ele pega e muda o argumento para esse negócio de que as Forças Armadas e os militares estaduais têm missões e funções diferentes. É lógico que tem, mas o assunto, o argumento não era esse, nunca foi isso daí. Bom, isso é a falácia do espantalho quando você ataca o argumento que a pessoa não usou. Eu não usei esse argumento em nenhum momento. Nunca falei que Forças Armadas e militares estaduais eram iguais. Nunca falei isso. E isto foi o que ele fez, né? Ele levou o argumento para esse lado, tá bom? O João falou exatamente a mesma coisa que
eu. Mesmíssima coisa que eu falei o tempo todo. Só que ele acreditou no João, não acreditou em mim. Bom, ele acreditou lá no militar estadual quando o João o corrigiu, ele disse exato, e ele só aprendeu, infelizmente, isso na live de ontem. Se ele tivesse aprendido com antecedência lá com o João, ele não teria discutido comigo esse assunto, porque o tempo todo eu estava falando que eu era militar estadual e ele discordando de mim. O João mostrou que eu era mesmo. Eu espero, sinceramente, uma retratação. Ele disse na live que não tem problemas em assumir quando está errado, então assuma porque está errado, peça desculpas. Eu falei o tempo todo desse assunto. Eu sou militar estadual e o João mostrou para você e você concordou. Então, você não tem que ensinar o que eu sou, como você disse lá, no grupo, núcleo, e eu não quero ter razão o tempo todo, como você disse na live. Eu só quero ter razão quando eu tenho razão, e esse aqui é um caso muito específico em que eu tenho razão completa. E o João está aí para corroborar comigo. O desafio que eu faço para você é prove que em algum momento eu disse que os militares estaduais e os federais são iguais ou similares, né? Nunca falei isso, aí o senhor nem assumia que não existiam os estaduais. Então essa foi a maneira que o senhor deu uma escorregadinha aí para levar o argumento para o outro lado, já que o João, a pessoa que o senhor encarregou de confirmar o seu argumento, o refutou ali ao vivo, né? Bom, e eu sei que não ocorrerá isso, eu acho que o senhor não vai pedir desculpas, não vai se retratar, e eu não sei que estratégia o senhor vai usar para justificar o injustificável, porque você foi desmentido ao vivo aí pelo João. Foi desmentido ao vivo. Todo mundo viu isso, está aí, para todo mundo ver. Só colocar lá e assistir. Está lá em torno de 4 horas e 8 minutos. E os muitos componentes do grupo núcleo, né, possuem acesso a esses comentários. Todos os nossos amigos lá, eles vão ver, poxa, mas o Reinaldo falou o tempo todo essa coisa aqui. Né? O tempo todo ele falou isso. Não dá. É desonestidade intelectual levar a conversa para um lado que ela nunca foi, que é esse negócio de serem diferentes. Né? Eles verão o que ocorreu. O senhor não sente vergonha de ter levado o argumento para um espantalho? Porque é chato isso, né? Então, o desafio número 2, poxa, libera essas conversas. Eu posso mostrar toda a conversa? Posso mostrar essa conversa inteira aí? Para todo mundo ver o que foi falado na íntegra? Porque aí não tem mais dúvida, né? Faça aquilo que o senhor exige dos outros. O senhor ficou muito bravo quando o Flávio Bolsonaro discutiu lá sobre o sigilo bancário, que ele tinha que ter aberto o sigilo bancário. Eu também concordo. Quem não tem nada a esconder tem que abrir. Então, como o senhor não tem nada a esconder, vamos liberar essas mensagens do WhatsApp para eu mostrar, para a verdade aparecer, porque a verdade está nela, nessa conversa, né? Vamos apagar aquelas tarjas e mostrar a verdade, ou ela não o interessa, né? Bom, aqui está, ó. Vamos apagar essas tarjinhas aqui e a verdade vai aparecer nua e crua, tá bom? Então, assim, eu vou aguardar a sua posição, faça o que um homem íntegro faria. E é isso que se espera de pessoas de bem, né? Que ajam corretamente. Eu tenho certeza que o senhor vai dar uma boa resposta para isso. Até a próxima, pessoal. Aguardem os próximos conteúdos do canal Sem Perfil.